Essa semana nós vamos falar sobre reparo tecidual. Como é que o organismo e os tecidos fazem para reparar o tecido quando tem uma lesão, né? Então vamos dar uma olhada aqui no slide, né? Então aqui, reparo tecidual. Tem duas possibilidades, tem a regeneração e a cicatrização, ok? Os próprios nomes já falam mais ou menos do que se trata. O reparo de lesões é o processo de cura dessas lesões, ok? Pode ocorrer de uma das duas maneiras. Na regeneração, o tecido morto, né, as células que foram mortas no tecido, serão substituídas por células idênticas na sua forma e na sua função, ok? Já na cicatrização, você vai ter uma troca, né? O tecido que foi lesado, ele vai ser substituído por um novo tecido proveniente do estroma, né? Então pode ser tecido conjuntivo, se for no organismo como um todo, ou pode ser as células da glia, se for do sistema nervoso central, né? Porque no sistema nervoso central não tem tecido conjuntivo. Então, as células da glia que faz o papel de estroma, né? O estroma se refere àquele tecido que dá estrutura nos tecidos, né? Aquelas células que fazem estrutura nos tecidos. Vamos começar falando da regeneração. Então, você tem a substituição das células por células idênticas. Essa regeneração, ela depende do tipo de tecido, né? Não é todo o tecido que consegue fazer a regeneração. Então você tem tecidos chamados tecidos lábeis, tecidos estáveis e permanentes. Os lábeis são aqueles que estão sempre se multiplicando, sempre fazendo mitose, por exemplo, medula óssea, os epitélios, mucosas. E os tecidos permanentes são aqueles que não fazem mais mitose. Uma vez que você formou organismo adulto, né, você tem aquele número de células e essas células elas quase que não são trocadas nunca, né? Não é que elas não fazem nunca uma mitose, mas elas é muito pouco, né, a regeneração desse tecido. E no meio desses dois você tem as estáveis, onde estão aqueles tecidos que conseguem fazer uma regeneração, mas essa regeneração tem certo limite, são regenerações parciais, né? E aí entra o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, entra o tecido adiposo, né? Fígado, né? Muitos órgãos parenquimatosos eles conseguem fazer um reparo, mas não um reparo total, né? Um reparo até um certo limite. Nós vamos ver isso melhor. Então aqui, ó, células lábeis, por exemplo, epitélio, pele, mucosas, ductos, tecidos hematopoéticos, são células que estão sempre se trocando. 80 anos e essas células estão sempre novas, né, sempre sendo renovadas. As células estáveis, então, são mais aqueles tecidos parenquimatosos. Parenquimatoso é o que não é estroma, que é de preenchimento, né? Então, fígado, rim, pâncreas. E o tecido ósseo cartilaginoso também, tanto ósseo quanto cartilaginoso. E as perenes aqui, o sistema nervoso central, principalmente, o músculo estriado, que aí dentro da classe de músculo estriado você tem músculo cardíaco e músculo esquelético. O músculo liso consegue fazer a regeneração com facilidade, tá? Então aqui, ó, epitélios, por exemplo, eles facilmente são regenerados. A gente vai falar um pouco de fígado, porque fígado é importante, né? Então a gente vai falar um pouco mais de fígado, tá? E o tecido adiposo. O tecido adiposo sabe que ele troca de 8 a 9% de suas células todo ano, né? Isso tem um estudo muito interessante que foi feito para descobrir isso, mas a tendência é que durante toda a sua vida você tenha o mesmo número de células de adipose. Então, quando você engorda, emagrece, as células aumentam ou diminuem, né? Mas aquele mesmo número tende a ficar mantido. E quando você tem uma lesão no tecido adiposo, essas células são repostas até um certo grau, não completamente às vezes, dependendo do tamanho. Então, aqui no fígado. No fígado você tem quatro situações. Duas situações que se refere a se
essa morte das células, elas foram total, por exemplo, um arrancamento de um pedaço de fígado, né? Uma doação de um pedaço de fígado, né? Então você vai ter até 30% do fígado pode crescer novamente, né? Se você tem um acidente, um paciente com acidente de moto perdeu um lóbulo lá, um pedaço do fígado, até 30% ele se regenera, tá? Só que essa regeneração ela é feita por nódulos regenerativos, tá? Por quê? Porque você teve o arrancamento do estroma, aquele arcabouço do estômago foi arrancado. Diferente, por exemplo, quando você tem um paciente que se intoxicou com álcool etílico, por exemplo, com cachaça. Então, muitas células morreram, você teve uma perda grande de células lá, mas aquele estrutura do estroma, né, aquela estrutura do sistema conjuntivo ali foi mantida. Então as células, os hepatócitos crescem e faz a regeneração chamada de completa. Então você tem essas duas questões. As outras duas questões é se a lesão é aguda ou crônica, né? Então, numa lesão aguda, você vai ter essa regeneração proveniente principalmente de mitose das células que sobraram, né? Então, na lesão aguda, as células que são remanescentes, elas vão entrar em mitose. E aí, essas células, então, vão substituir as células mortas, tá? Como é que faz isso, né? Veja aqui, ó, aqui tem uma descrição. Depende de fatores de crescimento que são liberados pelas células inflamatórias que migram para o local. Então, primeiro você tem lá a morte celular, isso atrai, né, há uma liberação de diversos fatores inflamatórios, há uma instalação dessa inflamação. Veja que a inflamação ela é essencial no processo de reparo, sem inflamação você não tem reparo. Então, na questão aqui da regeneração, você tem liberação principalmente de interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa, né, que são chamadas citocinas. O que são citocinas? São moléculas que fazem a comunicação entre as células do sistema imune. Elas estão mandando mensagem lá para que células venham, né, e façam o reparo. E essas citocinas, então, elas vão ativar os fatores de transcrição, que são fatores que vão ligar genes, e esses genes que serão ligados vai ativar a divisão celular e vai ativar a produção de proteínas específicas importantes durante esse processo de regeneração, tá? Mas o que é mais importante aqui? Na lesão aguda, você tem a regeneração a partir das células remanescentes, né? Já na lesão crônica, o que é a situação da lesão crônica? Geralmente, na lesão crônica, você tem um problema que o fígado já está intoxicado. Por exemplo, caso de cirrose, né? Ela é uma lesão crônica, tem um ataque crônico no fígado, né? Então todas as células estão já danificadas e com dificuldade de fazer a reposição daquelas que morreram. Então, durante a lesão crônica, as células tronco, que podem ser circulantes ou até células tronco que estão ali já no fígado, essas células tronco podem fazer a regeneração. Isso é a principal diferença entre lesão crônica e lesão aguda na regeneração do fígado. Osso, ele faz a regeneração a partir do periósteo. O que é o periósteo? O periósteo é uma membrana serosa que recobre o osso por fora. O periósteo ele é extremamente inervado e é extremamente doloroso, né? Uma vez que você tira o periósteo, dentro, o osso mesmo, né, aquela parte calcificada do osso, ela não dói. Ela não dói. O que dói mesmo é o periósteo, né? E o periósteo é onde estão as células de sensibilidade, assim como também a questão dos osteoblastos e osteoclastos, né? Então, os osteoblastos eles vão construindo ossos e os osteoclastos vão fazendo a remoção de cálcio, né? Isso ele pode remodelar. Como é que funciona numa fratura óssea, né? Então, você tem uma fratura, se você aproximar suficientemente os fragmentos da fratura, vai crescer um calo
ósseo, que é um calo cartilaginoso, né? Ele vai crescer, então você vai ter um crescimento, né? E depois ele começa a calcificar e enrijece. E aí você tem depois a remodelação desse calo. Então primeiro forma uma cicatriz grande e depois ela é remodelada. Se o osso estiver muito distante, forma um calo aqui, forma outro calo aqui e não junta. E aí você pode ter uma pseudoartrose, né? Uma pseudoarticulação, uma articulação falsa, né? Para você ter a regeneração do osso, você precisa que os fragmentos estejam bem próximos ou bem alinhados com uma distância pequena no máximo. Também é preciso que tenha nutrição, que tenha vascularização, né? E que tenha sangue ali correndo. Se você, por exemplo, colocar o osso na posição, mas apertar muito e não tiver sangue, aí também não vai cicatrizar. Então, se tiver fragmentos de sujeira entre os ossos, isso vai infeccionar também, não vai cicatrizar. Então tem uma série de restrições. A cartilagem também, a regeneração é parcial e também é a partir do pericôndrio, que é uma membrana que recobre a cartilagem, tá? Já a medula óssea, ela é cheia de célula-tronco, então ela é um tecido lábil, ela regenera muito fácil, né? Cresce com um capim, digamos assim. Tanto que para você tratar câncer de medula óssea, você irradia a pessoa inteira, mata toda a medula óssea dela e aí você faz o transplante de medula óssea com um doador compatível, né? Você coloca um pouquinho no sangue, injeta no sangue da pessoa as células tronco da medula óssea de um doador compatível e ele cresce tudo de novo e repopula, né, todo o sistema medular da pessoa com as células do doador, tá? Músculo liso, eu já falei, ele tem uma regeneração, ele consegue fazer. O músculo estriado não regenera, muito pouco, ele vai fazer uma cicatriz. Geralmente, se você tem uma lesão muscular, você vai ter essa cicatriz o resto da sua vida, né? Então, precisa cuidado com exageros no esporte, né? O tecido nervoso, o neurônio, ele regenera muito pouco, né? Quase não tem capacidade de regenerar, só que tem muitos neurônios, né? Então, às vezes, esse morre e o outro toma a função daquele que morreu. Então, sempre que você tem um acidente vascular, alguma lesão intracraniana, você pode fazer uma recuperação, mas não porque nascem novos neurônios, porque nascem muito poucos novos neurônios, mas porque você tem uma quantidade enorme de neurônios que não são usados e esses podem fazer novas ligações, tá? Mas o neurônio, sim, quase praticamente não regenera. Já o axônio, onde tem aquelas células de Schwann que formam a bainha de mielina, eles regeneram. Então, o sistema periférico, eles podem regenerar também com alguns limites. Precisa estar na posição certinha, né? Às vezes troca lá os fiozinhos e às vezes precisa reaprender a usar os membros quando você tem esse tipo de regeneração. A gente falou bastante de regeneração, agora a gente vai falar de cicatrização, né? Que é o segundo tipo de reparo tecidual. Então, é o processo pelo qual o tecido é lesado e é substituído por tecido conjuntivo vascularizado. Lembrando que se for no sistema nervoso central, vai substituir células da glia, né, que vai fazer esse processo. E eu costumo dividir em 3 passos, né? Então você tem 3 e tem um quarto passo aqui, ó. Vocês vão ver no material de leitura que tem um quarto passo, tá? Então você tem instalação da inflamação. Então, de novo, a inflamação é importante, né? No reparo. Você tem a fase de proliferação, a fase que não tem aqui é a de maturação, seria de maturação, né? Da ferida, e finalmente a remodelação. A maturação e a remodelação e a proliferação, elas meio que se misturam, né? Elas meio que se misturam. Então, se você lembrar pelo menos essas 3, é interessante. Como tem uma pergunta, né? Vocês não vão esquecer que tem a fase da maturação. No questionário tem uma pergunta sobre isso. Vocês vão lembrar então que tem 4: instalação da inflamação, proliferação, maturação, né, remodelação, tá? Então a cicatriz ela pode, depois que ela se forma, ela pode contrair
e reduzir muito de tamanho, né? Essa retração pode ser de até 10% da cicatriz inicial, né? O que faz com que a cicatriz fique menor e mais firme, mais forte, né? Mas pode ser um problema também. Por exemplo, se você tiver uma cirurgia de tendão, você teve que fazer uma cirurgia que teve rompimento do tendão, fez uma cirurgia. Se você tiver uma cicatrização uma retração muito forte na cicatrização, você pode ficar com a mão assim, né? Tem horas que o tratamento tem a evitar essa retração, né? Você vai fazer um tratamento para que não retraia tanto, né? Vai fazer um tratamento contra a retração, mas em geral essa retração da cicatriz é interessante, tá? Então vamos ver aqui tipos de cicatrização. Então você tem a cicatrização por primeira intenção, onde as bordas da ferida estão bem próximas, a ferida não é muito extensa, né? Não tem mobilidade, porque se tiver mobilidade, começa a cicatrizar e quebra, começa a cicatrizar e quebra, e forma uma cicatriz hipertrófica, uma cicatriz exagerada, né? Então, se tiver ali, ó, a borda próxima, imóvel, né? Tiver nutriente suficiente, o que vai acontecer? Vai cicatrizar bem rápido, 7 a 10 dias fecha a lesão, né? E a cicatriz vai ficar pequenininha, tá? Já na cicatrização, aqui veja a imagem de uma ferida bem pequenininha, né? Então, uma cicatriz bem rápida, tá? Em 5, 7, 10 dias no máximo está fechado, tá? Isso é mais ou menos o que faz o cirurgião, né? Ele aproxima a borda costurando ela e mantendo ela firme na posição, né? Que aí ela não fica fazendo assim, né? E não fica aberta, ele aproxima e o cirurgião ele quer que a ferida cirúrgica cicatrize por primeira intenção, por isso que ele aproxima e fixa a borda ali para ter uma cicatriz minúscula, né? O menor possível, tá? Na cicatriz de segunda intenção, ocorre quando você tem as bordas longe uma da outra, né? Então, vai ter que primeiro crescer um tecido ali conjuntivo, depois a pele vai ter que correr por cima do tecido conjuntivo. Isso demora mais, né? Então, você tem uma cicatriz que vai demorar um mês, né? Um fechamento vai demorar um mês, vai ter uma cicatriz maior, né? Então, é um processo diferente a de segunda intenção. Todas as coisas aqueles 4 itens, ó, bordas próximas, imóveis, né, cicatriz pequena e tempo de fechamento rápido. Aqui na segunda intenção tudo ao contrário, bordas distantes, pode estar com mobilidade nas bordas, o tempo de cicatrização vai ser maior e a cicatriz tende a ser maior também, tá? Então, agora nós vamos entrar e ver o mecanismo de cicatrização um pouco mais detalhado, né? A gente viu lá bem rápido que tem 3 ou 4, né? 3 ou 4 fases. E a gente vai identificar aqui as fases, então, da cicatrização. Então, primeira coisa, a formação do coágulo, né? Teve uma lesão, extravasou sangue, forma um coágulo, o próprio coágulo já tem umas células ali, e aí já tem ativação pela inflamação. Então, você vê aqui instalação da inflamação, tudo isso é instalação da inflamação, ó. Na liberação interleucina 1 aqui, lembra lá no repara a interleucina 6, mas o fator de necrose tumoral está aqui de novo, ó. Exposição de células de adesão, né? Células de adesão são aquelas células que fazem, quando expõem, eu vou colocar ali um link para vocês verem uma animação bem interessante, onde as células inflamatórias, os monócitos vêm rolando assim dentro do vaso e de repente eles acham essas células de adesão na superfície lá das células endoteliais do vaso, ele fixa lá, ele troca toda a genética, né, a expressão gênica se transforma numa outra célula, ele se transforma num macrófago, e aí ele, como macrófago, ele fica molinho, né? Porque o monócito é uma bolinha, o macrófago ele é molinho, né? Ele tem um esqueleto bem diferente, então ele consegue entrar nos tecidos e ir para o lugar de inflamação, tá? Então essas citocinas aqui é que fazem essa exposição dessas moléculas de adesão, atraindo as novas células de defesa para o local. A vasodilatação, então, ela é importante para que essas células também consigam mexer, que tenham mais nutrientes. Uma vasodilatação excessiva pode ser um problema, né? Porque se um inchaço excessivo
Então você tem aqui a migração dos leucócitos para a área, ó, tudo isso é instalação de inflamação. Você veja que a inflamação é fundamental no processo de reparo. E aí começa crescimento, né? Começa proliferação de tecido de cicatrização. Já estamos na fase de crescimento, de proliferação de tecido. Formação de novos vasos, que é chamado angiogênese, onde o vaso, ele, com os fatores de crescimento, as células endoteliais começam a crescer, como elas não têm para onde crescer, elas começam a brotar para dentro do tecido e vão crescendo esses brotamentos. Quando um brotamento liga no outro, forma uma nova circulação ali naquela área do tecido, né? O mecanismo continua e aí você já tem essa maturação e aqui eu já pulei direto para a remodelação. Na maturação você tem a troca de colágeno, etc., né? Que isso aqui está misturado a remodelação e a maturação. E aí você vai depois reduzindo a capilarização, vai reduzindo aquele monte de vasos, reduz o edema, né? E aí você vai ter a contração da cicatriz, podendo chegar até 90% do volume inicial. Uma das coisas que a gente falou, que é o crescimento do tecido conjuntivo, né? E esse tecido conjuntivo neoformado, ele tem um nome, ele chama tecido de granulação. Então você veja aqui, ó, tecido de granulação, tecido conjuntivo neoformado, ricamente vascularizado, tem aspecto macroscópico, coloração rosa. Quem já viu um joelho ralado, né? Não aquela casquinha seca em cima, a parte que está embaixo da casquinha, né? Um joelho ralado, vai saber que é um tecido de granulação, né? Coloração rosa, aspecto granuloso, úmido e edemaciado. Então está inchado. Você vê que a pele aqui, ó, ela está crescendo por cima, já está crescendo aqui por cima desse tecido. Esse tecido já está organizado, né? Ainda tem uma parte aqui, ó, do tecido que ainda vai recobrir essa parte aqui. E aqui tem um pouco, esse amarelo, um pouco de pus, né? Um pouco de exudato da ferida aqui, mas o tecido ele é róseo, granuloso e úmido e inchado e demaciado, né? Então a pele vai crescer por cima desse tecido de granulação. Quais são os fatores então que vão influenciar na cicatrização? Você tem fatores locais, tem fatores sistêmicos, né? Locais aqui então a isquemia, por exemplo, tem que ter circulação, né? Tem que ter nutriente para fazer a cicatrização, tá? Infecção, se tiver corpo estranho, se tiver um pedaço de madeira, não vai cicatrizar, né? Vai ter um pedaço lá de alguma coisa, sujeira, né? Tem que limpar, né? Para você ter uma cicatriz melhor, uma cicatrização melhor. A temperatura, né? Se tiver o pé do paciente estiver lá muito perto de uma janela gelada ou estiver muito perto de um lugar, de um forno muito quente, né? Então aquilo lá vai atrapalhar também a temperatura, tanto excesso de temperatura quanto pouca temperatura. E a baixa perfusão, né, que está ligado aqui com a isquemia também, né? E aí perfusão pode estar ligado a outros distúrbios, né? Por exemplo, locais e até distúrbios sistêmicos, mas a gente vai ver os sistêmicos daqui a pouco. E radiação, por exemplo, se o paciente está fazendo um tratamento com radiação de um câncer, por exemplo, né? Se você, naquele local onde está irradiando, vai ser difícil cicatrizar, né? Aquele local vai ficar complicado de cicatrizar, tá? Aqui nos sistêmicos, então, a gente lembra doenças importantes como diabetes, hipotireoidismo, desnutrição, neutropenia, selenidade. Bem, selenidade não é uma doença, mas é uma condição que reduz também a cicatrização. Os idosos, eles têm dificuldade de cicatrizar, né? Excesso de cortisol, né? Aí pode ser porque o cara está tomando o cortisol, porque ele tem uma alergia, ou pode ser porque ele tem um tumor de hipófise que ativa lá a produção de cortisol nas glândulas, na córtex da adrenal, né? Os quimioterápicos,
Se o cara está tomando quimioterapia para estar com câncer também vai dificultar, assim como a radiação, né? Tabagismo, né? Então, quando você faz cirurgia, o cirurgião sempre fala para você, pare de fumar, né? Você fuma, para de fumar. Por quê? Pelo menos durante a cicatrização, a nicotina vai atrapalhar, né, essa cicatrização, tá? Como é que a diabetes atrapalha? Porque ela dá vasculite, né? Da vasculite, ela reduz lá a, 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 a vascularização da região, tá? Então aqui a gente está já quase no final da aula. Algumas manipulações para facilitar a cicatrização, os equivalentes de pele, né? Equivalentes de componentes da matriz extracelular, isso aqui é matriz extracelular, tá? Então, algumas coisas que são testadas, né? Alguns métodos que já foram testados são bem usadas, assim, quando você tem grandes queimaduras ou grandes extensões, né? Essas coisas são interessantes, tá? Alguns métodos físicos também já têm uma comprovação um pouco menor, mas ainda é, tem ainda muitos profissionais que usam, porque eles, na prática deles, eles veem uma melhora, por exemplo, eletroestimulação, oxigenação hiperbárica, se põe o paciente numa câmara de pressão, né, para oxigenar mais, raio laser, ultrassom, turbilhonamento que faz com água, né, para fazer um turbilhonamento. Então tem alguns métodos que tende a melhorar um pouco e na tentativa ali, mas ainda há controvérsias. Para terminar, nós vamos falar da cicatrização hipertrófica e o do queloide, né? Então, toda cicatriz grande demais. Antes de eu terminar, eu vou falar uma coisa importante. Vocês viram que a inflamação ela é fundamental no reparo tecidual, tanto na cicatrização quanto na regeneração. Tá? Então, se não inflamar, não tem reparo. Tá? Então, por que que quando você faz o tratamento de uma lesão, você dá um anti-inflamatório? Né? Isso não seria um contrassenso você dar um anti-inflamatório? Acontece o seguinte, sem inflamação não funciona, mas com muita inflamação também atrapalha. Né? Então, uma inflamação deve ser moderada, você deve controlar essa inflamação. Por isso que durante o tratamento de feridas e de diversas outras patologias, o anti-inflamatório normalmente utilizado é um anti-inflamatório não esteroide, é um anti-inflamatório que ele tem uma ação parcial. Né? Você não vai chegar lá e dar uma bomba de cortisol no cara se ele está tentando cicatrizar uma ferida, porque não vai cicatrizar se você der muito cortisol. Né? Então você vai usar anti-inflamatórios não esteroides, que é para controlar, para você não ter excesso de edema, não tem excesso de formação de pus, você controla também a dor, para o paciente se sentir melhor, etc. Tá? A cicatriz hipertrófica, então, voltando para esse slide, né? A cicatriz hipertrófica é uma cicatriz exagerada. A gente chama ela de hipertrófica quando ela é reversível. Né? Então, ela fez uma cicatriz grande, mas depois ela pode se retrair, tá? Então aqui, ó, hipertrófica quando ela é reversível, a gente chama de queloide quando ela é irreversível, que é uma doença genética, né? Quando o paciente tem essa tendência a formar sempre cicatrizes grandes. Às vezes faz um cortezinho assim e forma uma cicatriz enorme, mas não sabe muito bem ainda como é esse queloide, do que acontece, mas a gente sabe que ele é hereditário, né? Então, você vê aqui processos de queloides com cicatriz hipertrófica assim exagerados, aqui no caso de tatuagem, né? Esse é um queloide típico, né? Forma sempre uma cicatriz exagerada, por corte menor que seja, e aqui um caso extremo, tá? Então é isso, gente. Por hoje é só. Deixei 5 questões só no questionário essa semana. Leiam o material primeiro, tá? E depois respondam.